Que a paz e a graça divina acompanhem cada pessoa que nos escuta hoje, que seja um dia e uma semana de muitas bênçãos, luz e muita sabedoria para todos nós. Bom, imaginem por um instante a sensação de, sei lá, ser caçado. Mas não por assassinos armados com espadas ou por um exército que a gente consegue ver no horizonte. É algo pior. É uma multidão perfeitamente coordenada que age ali nas sombras, armada só com sussurros, insinuações e boatos. Nossa, sim. Uma força invisível, né? Exato. Uma força com um único objetivo, que é destruir uma reputação antes mesmo que o alvo perceba o que está de fato acontecendo. E o mais louco é que esse cenário, ironicamente, soa assustadoramente familiar para os nossos dias atuais, sabe? O que torna a nossa imersão de hoje tão incrivelmente relevante é que, bom, não estamos analisando um fenômeno moderno. De jeito nenhum. Pois é. A nossa missão nessa análise profunda de hoje é desvendar o Salmo 64, que é um lamento antigo escrito por Davi. E, para nos guiar nessa compreensão, nós trouxemos aqui para nossa mesa os recortes e as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NA. Que é uma fonte maravilhosa, diga-se de passagem. Com certeza. E junto com ela, a gente tem os comentários teológicos riquíssimos do estudioso Allen Pelross. A nossa ideia aqui não é fazer aquela leitura superficial, sabe? Mas é investigar a fundo como um texto de, milhares de anos consegue mapear com uma precisão cirúrgica a psicologia da fofoca e da maledicência. Exatamente. A anatomia de um ataque de difamação e, claro, a resposta da justiça divina para tudo isso. O comentário do Ross, em particular, ele não se contenta em apenas descrever o lamento. Ele vai lá e investiga os mecanismos mentais que estão em jogo ali. Sim, ele vai na raiz do problema, né? Isso. A gente vai analisar a mente de quem orquestra esse tipo de ataque, a vulnerabilidade absurda de quem é o alvo e como a realidade acaba, em última instância, reagindo a uma estrutura que é toda baseada em mentiras. E é bem aí que o texto já me pega de surpresa logo de cara. Porque nos versículos 1 e 2, Davi faz um apelo super angustiado. Ele pede a Deus ouve a minha voz, preserva a minha vida do terror do inimigo e esconde-me da conspiração dos malfeitores. Um pedido de socorro bem claro. Sim, e a palavra que me chama muita atenção aqui é terror. Porque, sendo bem honesta, para quem escuta isso hoje, chamar uma fofoca ou um boato maldoso de terror pode soar como um certo exagero, sabe? Um drama um pouco excessivo. A gente costuma banalizar muito o peso da fofoca. Exato. Nós costumamos associar essa palavra, o terror, a uma violência física brutal. Então, por que o salmista usa um termo tão pesado para descrever algo que é feito apenas de palavras soltas ao vento? Então, essa é uma confusão muito, muito comum se a gente não ajustar as nossas lentes para o contexto daquela época, sabe? A Bíblia de Estudo NAA, ela destaca a urgência desses pedidos justamente porque a ameaça não era só um mero aborrecimento social, não era alguém falando mal de você no corredor do trabalho. Não era um unfollow na rede social, né? Não era um unfollow na rede social. Longe disso, em uma sociedade tribal e antiga ali do Oriente Médio, a reputação de um indivíduo era basicamente a sua única rede de segurança. Não existiam instituições modernas de proteção legal. Não tinha polícia, tribunal de pequenas causas. Faz todo sentido. Se alguém fosse difamado e a comunidade passasse a enxergar essa pessoa como um traidor, um mentiroso ou, sei lá, um criminoso, essa pessoa seria completamente isolada. Nossa, e o isolamento naquela época era quase uma sentença, né? Uma sentença de morte. Significava a perda de laços comerciais, a perda da proteção física que o clã oferecia e, em muitos casos, a fome. A morte social literalmente precedia a morte literal. Então, o pavor de Davi é de uma ameaça existencial genuína. É terror mesmo. Gente, isso muda tudo. Muda a perspectiva inteira do texto. Se a reputação é a sua vida, então um ataque à reputação é, na prática, uma tentativa de homicídio. Perfeito. Exatamente isso. E o método desse homicídio é detalhado de uma forma muito, muito gráfica, logo nos versículos 3 e 4. O texto diz que esses inimigos afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para às escondidas atingirem o íntegro. E tem aquele finalzinho. Sim, contra ele disparam repentinamente e não temem.
Lendo essa descrição assim, é impossível a gente não traçar um paralelo imediato com a nossa era digital, sabe? Com certeza, a mecânica é idêntica. Idêntica. A dinâmica das campanhas de difamação online, o que o pessoal chama de cultura do cancelamento, opera exatamente sob essa mesma cartilha. É um ataque repentino, é covarde, muitas vezes impulsionado por perfis anônimos ali nas redes, agindo às escondidas, como o texto fala. E usando informações distorcidas para aniquilar alguém da noite para o dia. É bizarro. E o comentário de Ross, pelo que eu vi, ele joga uma luz super interessante sobre a natureza desse ataque, não é? Joga, sim. Ele descreve isso como a emboscada perfeita. Pensa na diferença entre um duelo clássico e uma emboscada. Num combate corpo a corpo ali, os dois lados se veem. A pessoa vê o adversário, avalia a arma dele e tem no mínimo a oportunidade de levantar um escudo ou tentar desviar. Tem um campo de defesa, por menor que seja. Exato, existe uma chance. Mas o ataque calunioso, assim como essa flecha que é disparada de um esconderijo que o Salmo descreve, tira da vítima absolutamente qualquer possibilidade de reação imediata. Porque a pessoa nem sabe que está sendo atacada ainda. Justamente. A mentira é plantada na mente de terceiros antes que a vítima sequer saiba que virou um alvo. E essa invisibilidade do agressor é o que gera esse sentimento de vulnerabilidade extrema e de desespero. Nossa, isso é muito covarde. E o detalhe que eu acho mais perturbador de todo o texto é essa frase finalzinha do versículo 4 que você leu, que diz que eles não temem. Eles não têm nenhum tipo de freio moral. Nada, zero. E isso me leva a uma curiosidade muito grande sobre quem está do outro lado dessa emboscada, sabe? Porque se o impacto na vítima é tão devastador a ponto de ser, como a gente viu, uma questão de sobrevivência pura e simples, o que será que se passa na mente dessas pessoas que decidem, do nada, se juntar para causar esse nível de destruição? É aí que a gente entra na psicologia do negócio. Pois é. Os versículos 5 e 6 oferecem uma espécie de raio-x dessa mente perversa. O Salmo fala que eles teimam no mau propósito, que eles conversam sobre como armar essas ciladas em segredo e ainda questionam com toda a arrogância do mundo quem nos verá. Eles se acham intocáveis. Totalmente intocáveis. Eles planejam essas maldades de forma muito minuciosa e ainda celebram dizendo, o plano que fizemos é perfeito. E então o texto dá um diagnóstico que eu achei, sinceramente, arrepiante. O texto diz, os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Nossa, essa palavra é muito forte, abismo. E essa transição, sabe, do relato do sofrimento do Davi para a análise psicológica de quem ataca, é onde esse salmo ganha uma profundidade ímpar, na minha visão. Ele muda a câmera de lugar, né? Exatamente. O foco deixa de ser a flecha que atinge e passa a ser a fábrica que produz essa munição toda. É isso. E essa dinâmica de grupo em que eles, como diz o texto, teimam no mau propósito, me remete muito ao conceito moderno que a gente tem de câmeras de eco. Ah, sim. O famoso viés de confirmação coletivo. Isso. Nós vemos isso rolando o tempo inteiro hoje em dia. São grupos fechados, seja lá num fórum obscuro na internet ou em bolhas de redes sociais, onde as pessoas ficam validando o comportamento tóxico umas das outras. É como se um batesse nas costas do outro e falasse, é isso aí, continua. É bem isso. Elas meio que terceirizam a própria consciência moral para o grupo. É como se a aprovação daqueles outros malfeitores conseguisse anular qualquer culpa individual. Mas, lendo isso, eu fiquei com uma dúvida sobre a forma como o salmista descreve a situação. Manda. Quando o texto diz que o coração humano é um abismo, isso quer dizer simplesmente que a mente humana é muito, muito criativa na hora de fazer o mal se ela tiver a certeza de que ninguém está olhando? É só sobre criatividade? Olha, vai bem além de uma simples criatividade. O termo abismo, conforme a gente pode ver na análise das notas da Bíblia de Estudo, NEA, e que é muito bem complementado pela visão do Ross, aponta para uma complexidade muito obscura que é a autodecepção. A autodecepção? Como assim? O aspecto mais aterrorizante desse tal abismo não é só o fato de que a maldade existe ali dentro. É o fato de que os agressores genuinamente passam a acreditar que eles são intelectuais superiores por causa dessa maldade. Ah, eles se acham os gênios da estratégia. Exato. Quando a inteligência humana é desviada do seu propósito natural e ela é focada exclusivamente na iniquidade,
Na malícia, ela acaba criando labirintos que são quase impenetráveis de tantas justificativas que eles inventam. Nossa, entendi. O abismo é justamente essa ilusão de genialidade, sabe? Uma ilusão que serve para mascarar a pura e simples crueldade. Quando eles dizem "quem nos verá", isso revela uma crença absoluta e cega na própria impunidade. Eles acreditam que orquestraram o crime perfeito, no final das contas. Ao convencerem a si mesmos de que são invisíveis aos olhos da sociedade e até invisíveis para Deus, eles se desconectam totalmente da realidade. O texto diz: o plano que fizemos é perfeito. É o auge da arrogância humana, né? Sem dúvida. É o ápice da soberba. Eles colocaram a vítima ali num labirinto sem saída e já estão contando vitória antes da hora. Só que a história e esse próprio texto nos mostra repetidamente que é exatamente nesse ápice da arrogância, nesse momento de maior embriaguez com o próprio suposto poder, que o castelo de cartas começa a tremer. Dá um giro de 180 graus. Mas eu confesso que a mecânica de como as coisas acontecem aqui sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. É uma parte complexa mesmo. Vamos olhar de perto. O versículo 7 diz assim: mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente, ficarão feridos. Bom, até aí parece claro, né? Uma intervenção direta e divina. Deus agindo. Só que logo na sequência, no versículo 8, o texto diz: assim serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Gente, isso é uma ironia quase cinematográfica. É o famoso feitiço virando contra o feiticeiro na prática. É o efeito bumerangue perfeito. Isso. Mas qual é a realidade aqui, de fato? O texto parece meio contraditório. Deus está intervindo ativamente, atirando flechas literais do céu, ou o grupo conspirador simplesmente se destrói sozinho com as próprias fofocas? Como é que essas duas coisas operam ao mesmo tempo? É uma ótima pergunta. E olha, essa aparente tensão não é uma contradição de forma alguma. Na verdade, a genialidade teológica de como o texto descreve a tal da justiça retributiva. Justiça retributiva? Isso. O Alan Peroz é absolutamente brilhante ao explicar esse mecanismo para a gente. A justiça retributiva é basicamente aquela onde a punição é o espelho exato do crime cometido. A justiça divina, muitas vezes, não opera quebrando as regras da natureza, sabe? Mandando raios e trovões do céu. Tá, e como ela opera, então? Ela opera permitindo que as consequências naturais da iniquidade sigam o seu próprio curso inevitável. Nossa, você pode me dar um exemplo para clarear isso? Claro. Pensa numa mentira complexa, tipo um grande edifício que foi construído sobre uma fundação completamente podre. Ok, um prédio condenado. Exato. Para manter esse prédio em pé, os construtores vão precisando adicionar mais e mais suportes de emergência. Eles precisam criar mais mentiras para encobrir aquela primeira mentira. Precisam armar mais conspirações, precisam silenciar mais pessoas. Vira uma bola de neve. Vira um pesadelo logístico. O custo cognitivo e prático de manter toda essa estrutura falsa se torna astronômico. E aí, eventualmente, o peso dessas contradições fica tão insustentável que o edifício colapsa sobre si mesmo. A mentira desaba. Isso. E quando o Salmo diz que Deus atire uma flecha, é uma forma super poética de dizer que Deus é o autor da realidade. A verdade é a realidade. A flecha de Deus é esse momento inevitável em que a realidade simplesmente se impõe e a estrutura falsa desmorona sob o próprio peso. Uau! Faz todo o sentido do mundo agora. As próprias ferramentas que eles usaram para tentar destruir o íntegro são exatamente o que causa o desmoronamento deles. Exatamente a mesma arma. No versículo 3, eles usaram palavras como flechas que foram disparadas repentinamente. E agora, eles é que são atingidos por uma flecha divina, de repente. E esse detalhe de a própria língua se voltar contra eles mostra que a calúnia é, pela sua própria natureza, um recurso autodestrutivo. É um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra, né? Nossa, total. Eles começam a escorregar nas próprias palavras, começam a se contradizer em público, ou como a gente vê que é tão comum em grupos pautados pela malícia, eles acabam traindo uns aos outros ali no desespero para tentar salvar a própria pele. É bem isso que é apontado na Bíblia de Estudo NAA.
A iniquidade ela é insustentável a longo prazo. O simples fato deles tropeçarem na própria língua desmistifica totalmente aquela ilusão do tal crime perfeito que a gente discutiu agorinha. Cai por terra, né? Cai por terra. O abismo de astúcia no qual eles tanto confiavam não passa de uma cova rasa que eles mesmos cavaram para si. A simetria entre o ataque que eles planejaram e a queda que eles sofreram evidencia que isso não se trata de um mero acaso. É uma ordem moral do universo operando com uma precisão matemática. E a queda de um edifício desse tamanho faz muito barulho, viu? Não é algo que acontece ali escondidinho nos bastidores. O versículo 8 conclui dizendo que todos os que os virem balançarão a cabeça. É uma reação visceral de espanto. De choque mesmo. Sim, de quem observa um desastre espetacular e fica sem palavras. O que acaba nos conduzindo para a última parte da nossa análise, que é muito focada no impacto público dessa reviravolta toda. Nos versículos 9 e 10, o Salmo descreve as ondas de choque desse evento atingindo toda a sociedade em volta. Porque quando a justiça finalmente acontece, ela não fica restrita a resolver só o problema individual do Davi. Ela reverbera, ela ecoa. E como ecoa? O desfecho dessa história toda tem um propósito muito mais amplo do que só o alívio pessoal da vítima. O comentário do Ross sublinha bastante o valor pedagógico, sabe, do julgamento divino. A queda desses malfeitores e a exposição pública de todas as mentiras deles servem como um aviso claro em praça pública sobre os limites da maldade humana e a firmeza da justiça. Serve de exemplo. Exatamente. E o texto descreve duas reações sociais bem distintas a partir disso. No versículo 9, a gente lê: "E todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz." E logo a seguir, no versículo 10, o foco já vai para um grupo mais específico. Ele diz: "O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração." São duas respostas bem diferentes para o mesmo evento. Pois é, existe um contraste fantástico rolando aqui que me remete muito àquela sensação de alívio coletivo quando, sei lá, um esquema gigantesco de corrupção ou uma fábrica daquelas de fake news é finalmente desmascarada para todo mundo ver na TV. É a verdade vindo à tona. É como se a sociedade inteira, de repente, soltasse a respiração que estava prendendo. Só que eu queria focar um pouquinho na palavra temerão, do versículo 9. Porque o Salmo começou lá atrás falando do terror provocado pelas mentiras, lembra? Esse temor do público no final é a mesma coisa. As pessoas estão aterrorizadas com Deus agora. Olha, é fundamental separar essas duas coisas, e a teologia por trás desse texto esclarece essa diferença de uma forma magistral. O terror do inimigo, lá no início do Salmo, é o pavor gerado pela imprevisibilidade. É o medo da covardia e da injustiça. É um medo que paralisa a pessoa, que destrói por dentro. Um medo tóxico, digamos assim. Exato. Já o temor mencionado ali no versículo 9, que é o temor das pessoas ao verem as obras de Deus, esse é qualitativamente muito diferente. É um temor reverente, entende? Trata-se de um respeito profundo e solene ao constatar que o universo não é um palco caótico, onde os piores instintos e as piores pessoas sempre vencem no final. Ah, dá um alívio só de pensar nisso. Dá, né? Ao entenderem o que ele faz, a multidão ali percebe que há um limite intransponível para a mentira. Ela não vai durar para sempre. E essa percepção é justamente o que acaba gerando a segunda reação, que é a alegria dos justos, né? Com certeza. Porque tentar viver uma vida íntegra e reta pode ser exaustivo, convenhamos. Especialmente quando as evidências do dia a dia, às vezes, sugerem que quem joga sujo é quem está se dando melhor, que a mentira, de alguma forma bizarra, compensa. Mas aí, ver a verdade prevalecer e ver a tal da justiça retributiva operar, como você explicou tão bem, onde o feitiço vira contra o feiticeiro, isso funciona como um verdadeiro tônico para a alma. O justo se alegra no Senhor e nele confia, porque aquela esperança de que o mal tem um prazo de validade curto é validada diante dos próprios olhos dele. E esse renovar de confiança é a grande mensagem que ecoa do final desse texto. O Ross enfatiza muito que essa celebração não é de jeito nenhum uma demonstração de arrogância ou uma vingança mesquinha por parte dos justos. Ah, bem feito, caiu, não é isso. Não é tater palma para desgraça alheia. Perfeito. Na verdade, é uma celebração da ordem sobre o caos, da verdade sobre a ilusão que as mentiras criam. O cântico de alegria
No fundo, ele nasce da certeza de que, olha, não importa o quão engenhosa seja a armadilha ou o quão profundo seja o abismo mental daqueles conspiradores, a realidade divina sempre vai ter a última palavra. É impressionante a viagem que nós fizemos hoje, passando por apenas 10 versículos. É muita coisa concentrada. Nós fomos desde o desespero de um ataque brutal, invisível à nossa reputação e identidade, e mergulhamos lá naquele labirinto mental e no auto-engano de quem arquiteta difamações. Foi um trajeto e tanto. E aí nós compreendemos a mecânica da justiça, operando através do colapso das próprias mentiras, e terminamos tudo isso numa celebração belíssima do respeito à verdade. Se a gente fosse consolidar essa imersão de hoje, pegando as visões da Nae e do Alan P. Ross em um único pensamento central para quem nos escuta, qual seria a grande lição a ser levada para casa? Olha, eu diria que a síntese perfeita é que o Salmo 64 expõe, de forma nua e crua, a futilidade da malícia astuta. Futilidade, boa palavra. Ele demonstra que, embora a fofoca, a maledicência e a conspiração até pareçam armas perfeitas a curto prazo, porque elas oferecem um falso senso de controle e de poder para quem as impunha, elas estão sempre ancoradas em uma profunda ilusão. E a lição atemporal que fica é que a justiça não dorme, sabe? Nunca. Ela simplesmente permite que as contradições do mal atinjam o seu próprio limite, até que as próprias palavras e as ações dos agressores os condenem sozinhos. É uma garantia de que a integridade, mesmo quando ela é duramente testada e atacada, ainda assim permanece como o único alicerce que não desmorona. É uma garantia que, sem dúvida, traz muito conforto. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um alerta bem severo que exige uma autoanálise pesada da nossa parte. Com certeza. Tem esse outro lado da moeda. Porque, enquanto a gente analisa tudo isso, é muito natural e muito fácil nos colocarmos automaticamente ali na posição de Davi, né, como se fôssemos sempre a vítima encurralada pelos malfeitores. Todo mundo gosta de ser o mocinho da história. Contudo, a sabedoria das fontes que a gente explorou hoje nos convida a virar o espelho para nós mesmos de vez em quando. É um exercício desconfortável, mas necessário. Muito necessário. Se as palavras carregam esse poder bélico tão imenso, a ponto de poder aniquilar a vida de alguém, e se a justiça retributiva é uma lei onde cada flecha disparada eventualmente faz um voo de volta para atingir o próprio atirador, poxa, isso nos deixa com uma reflexão final que é inevitável. Uma reflexão bem profunda sobre as nossas próprias ações diárias, né? O que a gente tem feito. Exatamente isso. A pergunta é: que tipo de palavras nós estamos escolhendo disparar no nosso cotidiano? Quando a gente está ali no nosso ambiente de trabalho, nas conversas de família de fim de semana, nas mensagens que a gente envia no celular ou naqueles comentários que a gente deixa numa rede social de cabeça quente. Verdade. Construindo edifícios fundamentados na verdade e na transparência. Ou será que a gente anda usando a nossa inteligência para escavar aqueles abismos obscuros que a gente comentou? Será que estamos mascarando a nossa própria toxicidade, chamando ela de crítica construtiva e terceirizando a nossa culpa para o grupo que concorda com a gente? Nossa, é uma reflexão que dói, mas que precisa ser feita. Fica aí essa provocação para todo mundo. O que nós estamos construindo com o que nós falamos vai eventualmente ser o lugar onde nós mesmos teremos que morar. Genial. É um questionamento essencial para a gente não apenas entender um texto antigo e achar bonito, mas aplicá-lo à nossa realidade de maneira honesta, de maneira prática. A análise do Salmo 64 nos desafia profundamente a reavaliar o peso de cada palavrinha nossa. E com esse grande desafio para a reflexão, nós concluímos a nossa exploração de hoje. Eu sou muito grata pela companhia de quem nos acompanhou por mais essa jornada, navegando pelas nuances da natureza humana e dessa sabedoria tão antiga, mas tão viva. Esperamos que essas reflexões sejam úteis para o seu dia a dia. Que Deus abençoe todos os ouvintes.